Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, que este mês apresenta a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. O tema de hoje, Made in Amazônia, produção em escala como um dos maiores desafios da economia da biodiversidade florestal. Na semana passada, tivemos a primeira parte, na qual vimos como os povos da floresta levam adiante projetos que são apoiados por grandes empresas. Hoje, veremos como produção em escala e biodiversidade podem caminhar juntas na floresta. Temos como mediador o jornalista Marcelo D'Angelo, a curadoria do evento é de Ricardo Abramovay e os nossos convidados são a Patrícia Cota Gomes, que é do Imaflora, e o biólogo Eduardo Roxo. Vamos acompanhar. Já na primeira parte do programa, tratamos aí de temas importantes, já tocamos no tema da inovação, da tecnologia e também da importância de financiamento para projetos que gerem integração em toda a Amazônia. São temas fundamentais, transversais na produção da Amazônia, na bioeconomia e a proteção da sociobiodiversidade, né, Ricardo? Não, Marcelo, esse tema da inovação é um dos temas mais difíceis e fascinantes. O grande exemplo que nós temos de inovação é um exemplo de concentração de talentos, que é o Vale do Silício. A Amazônia, ao contrário do Vale do Silício, os talentos estão dispersos e o ambiente econômico não é, originalmente, um ambiente propício à inovação, porque os mercados são mercados muito frágeis, são mercados baseados em clientelismo, em patrimonialismo, o aviamento, o regatão, são formas convencionais de comercialização com as quais é muito difícil romper, porque a população acaba dependendo dessas formas convencionais. Então, a minha pergunta para a Patrícia e o Roxo, que estão levando adiante experiências extraordinárias de inovação, a Patrícia junto a populações tradicionais, o Roxo numa escala que envolve produtos cujos nomes, quando ele mencionar, você, a maior parte das pessoas que estão conosco não vão nunca ter ouvido, mas que representam potenciais fantásticos. Então a minha pergunta é o seguinte: o que é inovar num lugar tão difícil e tão disperso, onde a rede que normalmente compõe e alimenta processos inovativos é muito difícil de ser formada? Como é que fica isso na Amazônia? Quem quer começar? Posso começar, Ricardo. Isso é um desafio hercúleo que todos nós enfrentamos, né? Recentemente, em 2019, quando a gente trabalha com uma agenda positiva, né? E aí a gente viu o aumento do desmatamento, entrando inclusive dentro das áreas protegidas. Então, essas atividades ilegais, elas acabam ameaçando e impactando diretamente as ações positivas, né? Criando nessa onda da gente de criar os mercados, fazer as conexões. E para surpresa nossa, no início do ano passado, a gente recebeu o prêmio da ONU de inovação tecnológica para ajuda no combate à fome, redução da pobreza e desigualdade social no mundo. Então foi um presente, né? E aí o interessante é que uma das questões aliadas, a gente tinha duas questões aliadas à inovação. Uma era a questão tecnológica mesmo, a gente ter um sistema de rastreamento que funciona offline, porque, afinal de contas, as comunidades não estão conectadas, então elas fazem o cadastro, elas sobem os dados da produção offline, quando elas estão no local que pega a internet, esses dados sobem para a plataforma. Então, tem um componente de tecnologia, tanto de coleta de dados, quanto de transparência. Então, hoje, um consumidor, quando pega um produto Origens, ele consegue ver a origem, consegue ver quais as relações comerciais por trás entre a empresa e a comunidade. Então tem um componente de tecnologia e inovação grande, mas também tem a tecnologia social, porque o Origens, como que ele faz para
poder viabilizar essas cadeias? Mapeando essas articulações sociais para a produção que já existem. O Ricardo falou aí do regatão, né? Esse regatão é uma figura que faz parte da história da Amazônia. É ele que compra dos produtores, é ele que recolhe a produção de vários produtores nos rincões da Amazônia que não tem estrada, não tem acesso. Ele faz o papel, muitas vezes, do Estado, do carteiro, do padrinho, e é ele que consegue reunir essa produção. Então, assim, trabalhar com os atores que estão lá, trazendo eles para um novo papel, porque o regatão participa do papel, mas como um transportador, é ele que vai fazer a logística naqueles rios complexos. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem uma tecnologia social aí também, de entender que na Amazônia você tem que trabalhar as cadeias a partir das relações de confiança e sociais que já existem nesse território. E as organizações locais e comunitárias que estão nesse local, eles sabem quais são as relações de confiança. Então, Origens parte desse pressuposto e é super desafiador inovar num ambiente com tantas variáveis, né? Eduardo, agora é a sua vez. Como é que fica aí? Olha, eu acho também que é desafiador, mas eu não vejo, eu já ouvi muito esse discurso de que a Amazônia precisa ter mais, precisa ter um MIT lá dentro para que ela de fato alcance o potencial ou coisas desse tipo. Eu acho que a gente tem uma estrutura ainda que certamente precisa crescer, mas que ela já é suficiente para que a gente destrave várias dessas questões. A gente teve até pouco tempo uma trava regulatória para a inovação, que foi a duras penas superada com a edição da Lei 13123, alguns anos atrás, 2015, que tratava do patrimônio genético. Né? Essa é uma norma que durante muito tempo bloqueou a inovação, era muito difícil pesquisar na Amazônia, mesmo para a universidade, então isso certamente não contribuiu. Mas eu acho que não é o fato de ter uma universidade lá dentro só que vai resolver a questão. Eu acho que não. Por exemplo, a Natura, nesse tempo todo, dois produtos interessantes que a Patrícia até comentou sobre o caso do babaçu, tem o babaçu e o jatobá. São dois produtos interessantes de mencionar como coisas absolutamente inovadoras que aconteceram lá. O babaçu é uma palmeira muito comum na Amazônia, é um produto que ganha escala. Ele tem uma capacidade de fornecimento quase infinita na Amazônia. E a gente começou a trabalhar num projeto junto com a Natura com a farinha do mesocarpo, né, que é uma parte que fica entre o miolinho do babaçu, onde tem a amêndoa, e a parte de fora da casca. Tem uma camada do meio, que chama mesocarpo, e ela moidinha dá uma farinha, que parece uma farinha mais assim, cor de rosa, meio begezinha. E essa farinha tem uma propriedade incrível para formulações de cremes e outras coisas, ela substitui as microesferas plásticas que a indústria cosmética sempre usou para produtos que são muito gordurosos, que precisam de algum produto dentro para reter a gordura, para não ficar aquela coisa brilhosa. Tá? Então a indústria sempre usou os microplásticos, até o dia que percebeu que os microplásticos estão passando nos filtros das estações de tratamento, porque eles são muito pequenininhos, eles não se degradavam e isso ia se acumular no oceano, e aí depois os filtradores, as ostras, os mariscos começavam a capturar isso, e as pessoas começaram a comer plástico de volta. Bom, quando as pessoas começaram a comer plástico de volta, aí sim elas se preocupam com alguma coisa e elas resolveram ver como é que podia fazer para achar alternativas naturais, biodegradáveis para esses microplásticos. Tentaram vários produtos, existem vários produtos no mercado que substituem, mas o babaçu tem uma característica específica, que o grânulozinho de amido é muito redondinho, ele parece uma bolinhazinha, uma microesfera. E isso dá uma textura para ele muito diferente de farinha de mandioca, de milho, de arroz, de outras coisas. Isso foi uma característica da Amazônia, de um produto da Amazônia, que foi notada, e aí precisava fazer, como é que faz para então esse produto virar um produto que possa ter a escala que o microplástico tem e a entrega que o microplástico tem, porque o microplástico parece que você está passando uma nuvem na mão quando você passa, uma esferinha minúscula, a performance é incrível. Então, o processo de chegar até lá, até o mercado, com um produto que tenha padronização, que está sempre do mesmo jeito, que não tenha contaminação, e que garanta também essa questão da onde é que veio, quem foi que forneceu, para poder contar essa história mais para frente, isso é um processo que aconteceu em mais ou menos uns 7 anos, demorou para, de fato, o produto chegar lá na ponta.
E esse assim, 7 anos parece muito, mas para uma inovação nesse universo que a gente está, dos cosméticos, por exemplo, não é mais ou menos isso, que em geral você podia ter partido de uma planta mais comum, uma planta de agrícola, também teria que passar por um processo desse. Na Amazônia dificulta, mas não é isso só. Eu acho que a questão ali que a gente tem, que é importante, é conseguir entender que se o fio condutor dessas histórias todas que a gente está falando é um bom produto. Ele precisa ter a performance, ele precisa ter entrega, ele precisa ter a padronização, porque senão a indústria não puxa. E se ela não puxar, as cadeias não andam. Quem puxa é a ponta, quem vai comprar lá na frente. Então, a gente não pode só pendurar um monte de atributos socioambientais em cima de um produto e colocar um preço mais caro por causa disso e falar, bom, agora vai. Ele não vai, ele só vai em volume grande se de fato ele te entregar performance, sabor, textura, coisas que sejam atributos importantes para as cadeias que vêm na frente. Então, Ricardo, quando a gente estava falando do boi, que pode ser um boi mais responsável, né, criado de uma forma mais responsável, ou um boi que isso dá um atributo para a carne, de fato, mas a carne tem que ser mais gostosa também. Ela tem que ter uma outra entrega, que a pessoa compre não só para pagar os pecados que nem são dela, às vezes, mas porque ela prefere, ela gosta mais. É que nem o francês que você estava falando, que só come o cabrito, que ele gosta mais do sabor e tal. Então, a gente precisa fazer esses produtos ficarem bons, e tornar um produto bom para a indústria é um super desafio, mas para qualquer produto, pode ter partido da soja, é igualmente difícil. Então, eu acho que a Amazônia, a gente vê sempre esses obstáculos de logística, tal, falta de doutores, falta de universidades, como se isso fosse o que está segurando. Eu não acho que é. Eu acho que talvez o que a gente possa melhorar é que a gente deva abrir mais o horizonte de fornecimento. A gente não ficar só olhando para cosméticos, artesanato, coisa muito nichada, e como se... Não estou falando para não olhar para isso. De novo, eu acho que todos os caminhos têm que acontecer simultaneamente. Mas se a gente quer tentar experimentar essa escala, a gente tem que começar a olhar para outras cadeias. E eu vou, de novo, repisar nesse ponto aqui. Eu acho que a gente tem que acoplar a floresta à agricultura. Uma pausa agora no Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje apresenta a Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. A mediação fica por conta de Marcelo D'Angelo. A curadoria do evento é de Ricardo Abramovay e os nossos convidados são Patrícia Cota Gomes, representante do Imaflora, e Eduardo Roxo, biólogo. A produção agroflorestal, ela é garantia de rastreabilidade correta? É possível dizer isso? Qual é a avaliação que você faz? Olha, quem se dispõe a plantar agrofloresta, por natureza, já é alguém que está tentando fazer uma coisa que tem um viés ambiental claramente melhor do que fazer um monocultivo de alguma coisa. Então, do ponto de vista ambiental, a agrofloresta sempre já está um passo à frente do que as outras cadeias, né? Agora, ela sozinha, não. Ela pode ser uma agrofloresta e ao longo do tempo fique de alguma forma ter algum outro tipo de deslize trabalhista, enfim. Não é uma garantia per si. Mas hoje, são poucas as iniciativas de agrofloresta, as que existem em geral têm essa intenção justamente de fazer essa alternativa, multiplicar as alternativas de renda dentro do mesmo território. Então, em geral, elas têm uma vocação de entregar o resto todo que as pessoas querem receber, né, do ponto de vista social e ambiental. Então, não é uma garantia a priori, mas ela é uma garantia nas experiências que acontecem no Brasil. Sim, quase todas elas entregam esses atributos todos que interessam para as pessoas que estão lá na frente. Patrícia, na sua avaliação, a rastreabilidade e produção agroflorestal se harmonizam? Olha, eu acho que nós avançamos muito no Brasil, e a Imaflora trabalha muito com a criação, implementação desses mecanismos de rastreabilidade, transparência e certificação, né? Então, eu acho assim, qualquer cadeia hoje
que queira, ela é possível de fazer num patamar diferente, com boas práticas de produção, com tecnologia e rastreabilidade acoplada. Nós avançamos muito nisso nos últimos tempos, né? Então, hoje é possível fazer esse tracking desde os bezerros até um sistema agroflorestal, colocando chip nas árvores, tem muita tecnologia. No começo, quando a gente começou a pensar no Origens, a gente teve que ir para fora buscar essa tecnologia, e hoje o nosso fornecedor já é um fornecedor local. Então, tem muita gente boa nessa área, tem muita solução, e isso está disponível e pode ser acoplado a qualquer cadeia, né? São informações importantíssimas, a tecnologia ajudando aí na rastreabilidade e na conservação. Inovação, tecnologia seguem sendo drives importantes aí nessa proposta, nesse projeto, nessa ideia de conservação e produção agroflorestal, Ricardo. Nós vamos receber aqui, Marcelo, na nossa série de webinars, um dos mais importantes estimuladores dessas práticas de agrofloresta, que é o Valmir Ortega, que criou uma empresa chamada Belterra, que está trabalhando com isso, que é uma experiência fascinante de você ter planos de ocupação de territórios totalmente voltados para a regeneração. E outro dia eu assisti uma conferência em que alguém perguntava para uma pecuarista que estava no Mato Grosso, na parte amazônica do Mato Grosso, onde a pessoa tem o direito de derrubar 20% da área florestal. Aí ele perguntava, eu tenho o direito de derrubar esses 20%, o que eu faço? E essa pecuarista respondia, não derruba porque hoje já existem formas de você produzir de maneira sustentável, você ter retorno com os investimentos que você fizer, sem fazer essa derrubada, isso vai ser muito melhor. E eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos dois convidados, Marcelo, que é o seguinte, estamos em 2030, vocês olham para trás e dizem, que bom que isso aconteceu. O que vocês gostariam que tivesse acontecido, que tenha acontecido em 2030 e em função do qual vocês estão trabalhando hoje? Começa comigo, Ricardo? Sim. Bom, eu gostaria que em 2030 que a sociedade tivesse um entendimento maior de que todos estamos conectados. O que a gente faz aqui impacta do outro lado do mundo, o que acontece na Amazônia impacta o regime de chuva no Sudeste, impacta a própria safra de produção de grãos. Eu queria que o meu sonho, a minha utopia é que essa visão tivesse introjetada. E a outra que eu gostaria muito de ver são os negócios como vetores de desenvolvimento e redução da desigualdade no Brasil e no mundo. Isso seria o meu sonho, né? E vendo que as populações tradicionais, povos indígenas, um público que eu tenho um carinho especial, que eu considero os verdadeiros guardiões da floresta, tivessem sua cultura e seu valor reconhecido como guardiões dessa imensa inovação que a gente tem na Amazônia, no Brasil, que é a biodiversidade. Eduardo. Eu acho que essa fala da Patrícia é muito, muito bonita, é muito inspiradora. Eu acho que essa questão da conexão é muito importante também. Eu acho que a gente teve duas experiências de conexão interessantes, né, nos últimos tempos. A primeira foi o mercado de carbono, né? A gente percebeu que o carbono que é produzido aqui afeta o outro ponto do planeta e, portanto, existe como criar um mecanismo global de negociação de carbono, porque ele está ali, todo mundo está conectado por essa questão atmosférica, vamos dizer. E o outro agora que se impôs brutalmente é o vírus da Covid, né? Quer dizer, essa foi uma forma de perceber o quanto a gente está conectado e como isso tudo, todos os fluxos que acontecem podem estar relacionados, as pessoas estão todas ligadas umas às outras, por mais que elas estejam distantes, né? Então isso foi uma forma muito forte de mostrar isso.
Agora, para mim, assim, para ser mais assim, pragmático, eu acho que essa primeira coisa que a gente tinha que fazer é não ter desmatamento. Desmatamento é uma vergonha, é uma chaga, é uma coisa que não faz o menor sentido, entendeu? Isso e não precisa, ele tem uma origem, né, que está relacionada à grilagem de terra e tudo mais, que é uma vergonha, e a gente tem que se orgulhar de uma coisa que finalmente agora existe quase pronta no Brasil, que é o Cadastro Ambiental Rural, que mapeou tudo no Brasil, né? Que a gente tem um controle hoje territorial muito mais forte do que a gente tinha há 10 anos atrás. Então a gente tem que se valer dessas ferramentas e de uma seriedade no que se trata da legislação, da lei, né? Que se impõe. A gente tem que respeitar o que está escrito na lei que a gente mesmo criou e obedece. Então, o desmatamento ilegal é absurdo, né? E o desmatamento legal, esse que o Ricardo estava falando, mas eu posso, então será que eu devo? Isso a gente tem que lidar com mais parcimônia ao longo do tempo, mas o ilegal tem que simplesmente parar de existir, né? Então isso é inaceitável, é uma vergonha, e a gente deveria ter governantes que de fato olhassem para isso dessa forma, quer dizer, olha, desmatamento ilegal é uma chaga, é uma vergonha, é uma coisa que a gente não pode mais aceitar, né? Então, a partir de uma visão que a sociedade já tem, mas os governantes têm que encampar isso, eles têm que ser os condutores de que isso, de fato, seja uma coisa a ser apagada, e a gente, em 2030, é um prazo suficiente para que a gente chegue lá com níveis muito baixos de desmatamento, se houver, evidentemente, uma coordenação governamental para que isso também aconteça. Uma pausa no Capital Natural de hoje, que apresenta a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje apresenta a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Nossos convidados são a Patrícia Cota Gomes, do Imaflora, e o biólogo Eduardo Roxo. Os dois estão debatendo sobre como produção em escala e biodiversidade podem caminhar juntas na floresta amazônica. Vamos acompanhar. Parece que um tema ainda importante para a gente abordar, Ricardo, é a questão das compensações para o não desmatamento. Esse é um tema central, fundamental. Eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos dois convidados, da Patrícia, do Eduardo, e depois o Ricardo me ajuda aqui a amarrar esse tema. Patrícia. Bom, eu acho que nós discutimos aqui como as ações precisam ser complementares, né? A gente discutiu aqui do lado origens, estratégias dentro de áreas protegidas, e o que o Eduardo trouxe são estratégias que são possíveis em áreas públicas, privadas, né? Então, eu acho que o pagamento por serviços ambientais é algo que está previsto no nosso Código Florestal e que a gente precisa implementar rapidamente. A gente precisa criar os mecanismos para implementar isso, para que a gente faça um conjunto de ações, que seja um cordão de ações que possam gerar impacto, valor para a floresta em pé. Os produtores só vão manter a floresta de pé se ela tiver valor. E a gente sabe que a Amazônia, a floresta em pé, ela gera serviços, carbono, água, a manutenção dessa biodiversidade, uma série de valores que ainda a gente não remunera. E eu acho que está passando da hora da gente implementar isso e fazer isso virar uma realidade. Agora eu queria ouvir também a participação do Eduardo sobre essas compensações. Eduardo. Olha, eu acho que sim, que são serviços que têm que ser remunerados, isso faz todo sentido, né? É difícil criar os mecanismos para que isso aconteça, de fato, na operação ali, né, no território pequeno, no quanto que vale. Isso é uma discussão que está acontecendo, mas, na verdade, o produtor rural, o que ele tem que ter em mente é que uma terra preservada é melhor para ele, ela produz mais, né? Então, essa visão de que o cuidado com o solo, o cuidado com a preservação da água
isso faz bem para a terra dele, e quando faz bem para a terra dele, ela produz mais, ela entrega mais, isso é que tem que estar incorporado, né? Essa é a proposta dessa agricultura que hoje está se fazendo mais presente hoje, que é uma agricultura que tem olhar para o solo, mas não o solo assim, vou corrigir, jogar um calcário. Não, é manter o solo preservado, coberto, protegido, diminuir a erosão laminar, diminuir a exposição ao sol, para que o solo tenha vida, né? Para que o solo não seja só um substrato, mas seja um lugar que tenha a microbiota bem desenvolvida, e essa interação entre os micro-organismos do solo e as plantas faz com que as plantas fiquem menos doentes e ficam mais produtivas. Então, quando a gente passar a enxergar a agricultura de uma forma mais moderna, que a gente não precise ficar fazendo a agricultura de baixo nível de intensificação que a gente faz hoje, a gente vai ter uma mudança em que a floresta vai estar junto, a floresta vai fazer parte, ele vai querer ter floresta na APP dele, não vai ser uma obrigação que ele tem que cumprir, ele quer, porque a partir dali ele vai ter mais água disponível para o gado dele beber, ele vai ter uma condição melhor de produção. Então acho que a gente tem que mostrar, e é isso que essa iniciativa que o Valmir está fazendo, que o Ricardo comentou aqui, também se propõe a mostrar. Tem várias, mas eu acho que o próximo programa aí vale a pena o pessoal assistir, porque realmente essa é uma iniciativa muito potente, que trata de uma forma de tratar até diferente do que a gente está fazendo ao longo do começo lá da nossa agricultura. Muito bem. Ricardo, integração, inovação, tecnologia, financiamento, respeito, enfim, é uma temática aí bastante rica que esse nosso encontro aqui trouxe e a gente pôde acompanhar. O mais importante, me parece, é que está emergindo uma tomada de consciência empresarial, não só no Brasil, mas no mundo todo, a respeito da importância do capital natural para a própria reprodução das sociedades contemporâneas. Um grande economista, Partha Dasgupta, está redigindo um relatório, do qual ele já publicou a primeira parte, sobre a erosão do capital natural. Aquilo que nós estamos tirando, acabando com o capital natural do mundo, numa rapidez muito maior do que a gente é capaz de repor. O mundo tomou essa consciência de forma muito construtiva nos últimos 10 anos. Isso se manifesta na proposta de Green New Deal na Europa, isso se manifesta na adoção pelo Joe Biden do Green New Deal, e isso se manifesta também em expressões brasileiras, como a carta dos 17 ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central, preconizando desmatamento zero para a Amazônia e para o Cerrado, a concertação que foi formada por uma série de empresas, de organizações não governamentais e cientistas que está buscando soluções para a Amazônia, a carta dos 3 maiores bancos privados do Brasil que estão indo nessa direção. Quer dizer, vai se formando um conjunto de forças de conhecimento que vão exatamente nessa direção de mostrar que nós que temos a maior biodiversidade do planeta, nós não podemos tratar essa biodiversidade como se fosse um obstáculo ao nosso crescimento. Justamente, eu acho que a contribuição que a Patrícia e o Roche trouxeram hoje foi de mostrar alguns caminhos que a gente vai querer continuar apresentando aqui, de como a gente transforma aquilo que tem sido tratado de maneira generalizada como obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento do Brasil, ao contrário, como a gente transforma isso num trunfo para o desenvolvimento e, sobretudo, para a inovação voltada a resolver os problemas da Amazônia e, tendo em vista a dimensão da Amazônia, uma parte importante dos problemas globais. Se nós fizermos isso, o prestígio do Brasil e a capacidade do Brasil de atrair investimentos, e não só para a Amazônia, vão crescer muito, e essa será uma excelente notícia para os brasileiros e para quem vive na Amazônia. Esse foi o Capital Natural de hoje, que abriu espaço para a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Hoje apresentando como a produção em escala é um dos maiores desafios da economia da biodiversidade da floresta. E mostramos como a produção em escala e a biodiversidade podem se encaminhar juntas. Patrícia Cota Gomes, do Imaflora,
e o biólogo Eduardo Roxo nos acompanharam até aqui. Fique ligado, porque nas próximas semanas nós abriremos espaço também para outras séries de encontro como essas. Afinal de contas, tratar da Amazônia é um dos temas mais importantes que o Capital Natural tem a mostrar. Até a próxima semana, você pode acompanhar nosso trabalho nas nossas redes sociais. Uma ótima semana pela frente. Tchau, tchau.